Fala assim comigo, uma entrega total. É o que Deus quer. Para a minha vida. Em 2025. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 22, verso 1. Agora nós temos a Bíblia aqui, né, irmão? A Bíblia corporativa, que a gente empresta para você rapidinho, depois a gente pega de volta, né? Mas não se acostuma com ela não. Mas estou ali com esse casal de jovem lindo ali, rapaz, passou pelo encontro com Deus conosco, que bênção. Saiu lá da Vicente Pires para vir aqui, né, honrar a nossa vida, que bênção, sejam bem-vindos, viu? Permaneçam. Amém? Glória a Deus, nós amamos vocês. Cadê a dona Antônia? Estava aqui, rapaz. Foi embora? O bicho da Antônia ainda está demais. Vamos lá? Amém ou não amém? Amém. E aconteceu, depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão. E disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Vai lá. E disse, toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, porque Abraão tinha dois filhos, na pessoa de Abraão, tinha dois filhos, sim ou não? Quem era o outro filho? Ismael. Por isso que ele fala assim, Isaque, para quê? Para que ele pudesse saber qual era o filho, né? Não era o filho de Abrão, era o filho de Abraão. Amém? Abrão teve um filho chamado Ismael. Abraão teve um filho chamado Isaque. Então por isso que ele deixa bem claro, né? Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque. Fala assim comigo, Isaque. Aí o Isaque ele já olhou para mim assim com a cara, você está me chamando, pastor? Não, irmão, Deus está te chamando. Vamos lá. A quem amas, e vá-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Vai lá. Eu vou ler todo, depois a gente, né, espreme o suco da laranja. Amém? Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho. Irmãos, vou falar isso aqui para você, não tem a ver com o que eu vou falar não, mas isso aqui salta no meu coração. Sabe quem são esses 2 homens aqui? É uma tipologia da crucificação de Jesus. Um do lado, outro do outro da cruz. Isaque é na pessoa de Jesus. Por isso que tem esses 2 homens aqui. Amém? Vamos lá. É porque essas coisas que a Bíblia vai revelando para a gente assim, eu acho muito, muito fera. E cortou lenha. A lenha simboliza a cruz de Cristo, amém? Para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhes dissera. Vai lá. E ao terceiro dia fala da ressurreição de Cristo, sim ou não? Levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Vai lá. E disse a Abraão os seus moços, ficai-vos aqui com os jumentos, e eu e o moço, ou seja, Isaque, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Vai lá. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo. Ele, Abraão, amém? Tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Pega aqui que eu vou falar aqui para você. Abraão estava com o que na mão? O que? Um cutelo, o fogo, sim ou não? Mas percebe que ele não cobra aqui o cutelo? Ele fala assim, ó. Disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o
cordeiro. Isso aqui é poderoso, irmão. Por isso que eu amo a palavra de Deus. Onde está o cordeiro para o holocausto? Vai lá. E disse a Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Se você quer chegar rápido, vai sozinho, mas se você quiser ir longe, vai acompanhado. Amém? Agora tem que saber com quem você está acompanhado, né? Que é melhor sozinho. Então você já sabe do ditado aí. E chegaram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Vai lá. E estendeu Abraão a sua mão, e o tomou o cutelo, olha onde vai aparecer o cutelo agora, para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhes bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Irmão, a gente lendo assim, parece ser muito simples uma história dessa, né? Parece ser muito, sabe, parece um conto assim que, será que isso aconteceu mesmo, irmão? Se não fosse a palavra de Deus, eu não acreditaria, não. Obrigado. Não, mas aí ficou ruim para eu ler. Aí, melhorou. Obrigado. Vai lá. E então disse: não estendas as tuas mãos sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, e o teu único filho. Vai lá, irmão. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Aqui tem algo muito interessante. Se aqui tivesse aparecido aqui, ó, escrito assim, um cordeiro, Jesus só teria morrido por Isaque. Por isso que está carneiro. Amém? Está carneiro. E outro detalhe, Deus poupou Isaque, sim ou não? Mas Deus não poupou seu filho. Aí você vê a diferença de Deus para Abraão, né? Você vê o amor de Deus, né, para conosco. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até ao dia de hoje, no monte o Senhor se proverá. Por isso que as pessoas gostam de ir para os montes orar, porque nos montes o Senhor proverá, né? Tem pessoas que arrumou casamento em montes, tem pessoas que acabou com casamento em montes. Glória a Deus, vamos lá, vamos fechar aqui essa leitura. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. Vai lá. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Vai lá. Que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirás a porta dos teus inimigos. Irmão, o que uma oferta não faz? Está aqui as bênçãos que você ofereceu aqui, o que você ofertou aqui, vai promover tudo isso no mundo espiritual. Quantos estão entendendo? É a gente que não percebe, irmão, o quanto nós avançamos no reino, e talvez a gente não vê o quanto Deus fez, porque a gente quer que Deus faça aquilo que nós gostaríamos que Ele fizesse, sim ou não? E aí quando Deus não faz, aí a gente fala assim: mas Deus não me fez nada, mas Deus não fez aquilo, mas eu pedi para Deus isso. E o quanto que Deus fez por mim e por você? Não é verdade? Vai lá para a gente finalizar.
Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. 19. Então Abraão tornou aos seus moços, levantaram-se e foram juntos para Betseba, e Abraão habitou em Betseba. Tem uma versão que fala assim, e Abraão edificou residência. Se tiver alguma versão aí que está falando sobre isso, assim nessa leitura. Por quê? Porque agora Abraão tem uma moradia fixa. Abraão só morava em tendas. Por que Abraão morava em tendas, irmão? Porque Deus estava provando Abraão. Deus provava Abraão, e começou a provar Abraão, e esse vai e vem de Deus para conosco, é realmente fazendo com que o nosso coração revele para Deus e para nós mesmos o que está guardado lá dentro, que nem nós mesmos sabemos. Amém? Glória a Deus. Então Deus quer, quando Deus nos prova, Ele quer que você mesmo saiba o que está no seu coração. E você mesmo possa olhar e falar assim, cara, eu tinha mais do que eu merecia, e estou reclamando daquilo que eu não era digno de ter. Fala assim, em Deus, eu tenho mais do que mereço. E não posso reclamar de tudo, de nada que eu tenho. De verdade, irmão. Meu Deus. Então nós vamos pegar alguns pontos aqui, irmão, só para a gente poder ceiar. Hoje é ceia. Está aberto para todos nós. Vamos virar o ano ceando em uma só aliança, em uma só fé, em uma só direção, rumo ao propósito de Deus. Amém? Glória a Deus. Que benção. Essas frutas aqui não é de plástico, viu? Depois a gente pode comer. É de verdade. Quer dizer, eu acho, né? Né? Vai que... Então, presta atenção. Vamos agora esticar a corda, sim ou não? Para a gente poder aprender algumas coisas. Deus chama Abraão e fala assim, Abraão... E Abraão fala assim, eis-me aqui. Por quê? O que é o primeiro passo que a gente entende nessa palavra, irmão? Primeira coisa que eu quero que você entenda, é que Deus passou o ano todinho chamando você pelo seu nome. Será que nós ouvimos a voz de Deus? Será que nós realmente praticamos, fazemos, ou fizemos, ou faremos o que realmente Deus está nos pedindo para fazer? Porque às vezes a gente fala assim, eu vou fazer, eu vou para a igreja, eu vou servir, eu vou fazer aquilo outro, mas será que é isso que Deus está te chamando para fazer? Não é verdade? Porque assim, deixa eu falar uma coisa aqui. Deus prometeu para Abraão que daria um filho e que esse filho, por intermédio desse filho, ele seria pai de multidões, sim ou não? Sim. Olha o contraditório de Deus. Aí Deus dá o filho, daqui a pouco Deus pede o filho. Para Abraão, irmão, de verdade eu falo assim, que eu acho que na cabeça de Abraão falou assim, eu acho que o plano de Deus fracassou, e agora ele está pedindo o filho, ou então ele se arrependeu do plano, ou então eu não sou a pessoa certa e Deus está pedindo de volta aquilo que Ele me deu, porque realmente o caminho agora vai ser outro. Mas tem um detalhe muito poderoso nos primeiros versículos. Coloca para mim o primeiro versículo e o segundo para mim, por favor. E eu quero que você fixe no seu coração esses versículos. Ele fala assim, ó. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. Fala assim para mim, provou Deus a Abraão. Irmão, ninguém gosta da prova. Ninguém gosta de passar pela prova, sim ou não?
Ninguém gosta de passar pelo teste. E um dia eu estava ouvindo um vídeo que o pastor ele falou algo muito interessante. Enquanto o pastor, ou enquanto o Senhor, o professor, né, o nosso professor, ele está nos ensinando, ele está falando, né? E ele fala, e ele usa pessoas para falar comigo, usa pessoas para falar com você, porque ele quer nos ensinar. Mas o professor, na hora da prova, ele fica em silêncio. Tá aí os professores que sabem como é que é, né? Passa 3 meses falando. É 3 meses mesmo? É isso mesmo, né? Mais ou menos isso, né? Falando, o assunto é esse, menino, vamos pra cá, tá errado, aí tem uma borrachazinha lá que apaga, é ou não é? Vamos aqui, ou então tem um corretivo lá que, né, que cobre aquele erro lá, faça de novo, é ou não é? Mas agora tem prova. Aí o que o professor faz? Silêncio total. Porque assim, enquanto Deus está usando alguém para falar com você, querido, o caminho é aqui, querido, não vai para lá, querido, para de andar com fulano, querido, vem para cá, Deus está nos ensinando, sim ou não? Sim. Mas quando chega o silêncio, irmão, agora Ele quer saber se você aprendeu a lição ou não. Aí talvez aquelas pessoas que falavam com você todos os dias, já não falam mais. Talvez aquelas pessoas que todos os dias mandavam mensagem para você, já não mandam mais. Talvez aquela carona que você pegava todos os dias para ir para o trabalho, o cara até mudou de horário. Aquele colega de trabalho, muito gente boa, que trabalhava com você, saiu do setor que você trabalha. É Deus trazendo o quê? O silêncio. Vocês estão entendendo? Então a gente precisa compreender, irmão, o tempo da prova, o tempo de ensinar e o tempo de realmente ou sermos aprovados ou reprovados. Vocês estão entendendo o mistério da fé? Mas ele continuou falando assim, ó. E disse ele, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, vai lá. Agora vem, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas. Fala assim, amor. Coração. Você vai entender daqui a pouquinho sobre isso. Mas eu quero falar com você, preparar aqui para a gente poder chegar nesse ponto aí, que quando Abraão ele vai caminhando com Isaque, ele deixa ali os homens, sim ou não, os servos dele, e eu falei domingo sobre com quem você está andando, quem você deve deixar para trás. Os servos de Abraão, ele poderia chegar até um certo limite. Mas chegando ali, o servo já não poderia mais chegar onde Abraão precisava chegar para fazer aquilo que Deus pediu que ele fizesse. E eu não quero ser repetitivo. Tem pessoas que vão caminhar com você até aqui, tem pessoas que vão caminhar com você até ali, e tem pessoas que Deus já tirou da sua vida e você que está insistindo com ela. Como você está entendendo? Por causa de quê, pastor? Por causa do propósito. Só por causa do propósito. Entenda isso. E aí, vai Abraão andando com o filho. Irmão, você acha que Isaque tinha quantos anos quando ele foi sacrificado? Ou foi para o sacrifício, perdão? Deveria ter uns 11 anos, sim ou não? Uns 9, 7, tinha em média 25 anos de idade. Era um homem, sim ou não? Quem tem 25 anos aqui? Revela. Tem nem cabelo mais. Tem 25, ou verdade. Presta atenção. Então traz uma prova de que, traz uma prova, papai e mamãe, que o nosso ministério é em primeiro lugar dentro da nossa casa. Se você não executar, não exercer o ministério que Deus te colocou dentro da sua casa, Deus também não pode trazer para você o que Ele tem para você no seu chamado ministerial, espiritual.
Quantos estão entendendo? Por que eu falo isso? Porque Isaac conhecia o pai dele, sim ou não? Meu irmão, vou pregar só um pouquinho. Aqui eu estou só fazendo um pano de fundo que eu vou pregar 10 minutos. Só assim, a preparação que é um pouco longa, só para você entender. Mas presta atenção aqui. Eu sei que está todo mundo aí, não se preocupa, a criança chora mesmo. Se quiser levantar, pode levantar, vai lá para o cantinho. Mas só não sai lá para fora que você perde a palavra. Deixa eu falar aqui para você. Isaac conhecia o pai dele, sim ou não? Sabia qual era a rotina do pai, sim ou não? Sabia como que o pai falava com Deus, sim ou não? Sabia qual era o temor de Abraão para com Deus. E ali ele vai caminhando os dois em direção ao lugar que Deus os chamou para o sacrifício. E aí ele faz uma pergunta muito difícil de ser respondida. E ele fala assim: meu pai. E ele falou: eis-me aqui. E ele fala assim: eis aqui a lenha, está nas costas dele, e o fogo está contigo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E ele fala assim: meu filho, o Senhor proverá para si um cordeiro. E os dois chegam no lugar do sacrifício, sim ou não? Eu imagino, irmão, o coração de Isaac, assim, vendo o pai dele preparando todo aquele lugar. E ele falando assim: cadê o animal que não chega? Quem é que vai trazer o animal? Porque até agora não tem animal nenhum. Mas ele fala assim: eu estou com a lenha. A lenha fala de quê, irmão? A lenha fala de uma estrutura. A lenha fala de algo que traz permanência, porque a lenha que faz com que o fogo permaneça aceso, sim ou não? E eu falei aqui por várias vezes de permanecer, irmão. Permaneça. Tá difícil, permaneça. Tem luta, permaneça. É subida, permaneça. É descendo de ladeira abaixo, permaneça, irmão. A lenha fala de uma continuidade. E essa continuidade é no natural mesmo. É você permanecendo nos cultos, é você permanecendo nas células, é você permanecendo lendo Bíblia, é você permanecendo caminhando, é você permanecendo, irmão, dando ciência da sua vida para quem é de direito. Quantos estão entendendo? É uma permanência, é uma continuidade. Porque às vezes nós queremos o bem de Deus, irmão. Jó falou: o bem de Deus nós queremos, mas o mal nós não queremos receber. Porque o processo é doloroso. O processo da promessa de Deus é doloroso, irmão. Quantos querem viver as promessas do Senhor? Amém. O ano que vem vai ser um ano de muitas provações para nós. Por que a provação? Vou falar daqui a pouco. Então, a lenha fala de uma estrutura física que traz continuidade. Nós estamos aqui há 3 anos e alguns meses. Se nós estivéssemos mudando de lado, não deu certo aqui, vamos para a loja aqui do canto. Não, vamos alugar um galpãozinho ali. Não, vamos lá para Samambaia Sul. Não, vamos para... Irmão, eu tenho certeza que grande parte de vocês não estariam aqui. Mas a gente decidiu permanecer. Mas o ano que vem, Deus vai nos fazer levantar acampamento para o lugar físico e fixo que Deus vai nos trazer em nome de Jesus. Quantos estão entendendo o mistério? Só depende de cada um de nós entregar o nosso Isaac. Então, presta atenção, a lenha fala de uma continuidade, de uma permanência, de algo físico, de algo palpável. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Estar na casa do Senhor, vir para o culto, é algo natural. Fala assim: está no culto. Está nesse lugar. Não tem nada espiritual. É natural. Agora, o que você veio fazer, aí sim é espiritual. O que você veio entregar,
aí sim é espiritual. Quantos estão entendendo? Então a lenha fala disso. 2025 eu libero uma palavra sobre a tua vida. Permaneça. Não pode o sangue dar na canela. Permaneça. Não abra mão, permaneça. O marido está dando trabalho, permaneça. A mulher está dando trabalho, permaneça. Os meninos estão difícil, permaneça, irmão. O pastor está cobrando demais, permaneça. O pastor está chato, permaneça. A célula está dando trabalho, permaneça. É o processo, crente. Tudo é um processo. Aí ele fala assim, eu quero ser bem rápido aqui para não perder tempo, porque eu estou com o tempo cronometrado aqui, tem gente de olho em mim, para não passar, né, que hoje não, né, perdoa se eu acelerar um pouquinho. E ele fala assim, o fogo está na tua mão, Senhor. O fogo está na tua mão, meu Pai. Cadê o cordeiro para o sacrifício? É ou não é? Por que ele fala do fogo? Olha só, o quanto que isso aqui é poderoso, irmão. Linkando uma coisa com a outra. O que Jesus falou com os discípulos? Permanecei em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. O fogo fala da vida do Espírito Santo, da comunhão com o Espírito Santo, da intimidade com Deus, do seu tempo com Deus, do seu relacionamento com Deus, com a vida de Deus que está sobre a tua vida. Quantos estão entendendo? E por que ele viu o fogo na mão de Abraão? Porque ele sabia a vida que Abraão tinha diante de Deus. Ele não poderia ver outra coisa, senão a evidência da presença do Espírito Santo na vida de Abraão. É o que as pessoas precisam ter em nós, irmão, e ver em nós. Essa é a evidência da presença do Espírito Santo. As nossas condutas precisam ser evidenciadas pelo poder que há em nós, vindo por parte do Espírito Santo de Deus. Quantos estão entendendo? Então, aqueles homens, aqueles discípulos só foram diferentes dos demais homens daquela cidade, porque vindo o dia de Pentecostes, Atos 2 vai falar sobre isso. Eles estavam em um lugar orando, sim ou não? E aquela casa se encheu da presença de Deus, e todos eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo de Deus os concedia que falasse. E toda a região, todo Jerusalém, todo o povo que estava lá naquela região, perceberam que naqueles homens tinham coisas diferentes do que não tinha na vida de outros homens. Por que presta atenção, por que ele não falou, por que não foi Isaac que levou o fogo, e foi Abraão? Porque foi Abraão que estava ouvindo a voz de Deus. Lembra que eu falei no início? Quantos ouviram a voz de Deus? Quantos ouviram a palavra de Deus? Como você se correspondeu com essa voz de Deus? E aí Isaac sabia o que Abraão tinha ouvido. E ele sabia que Abraão estava caminhando em direção àquilo que Deus tinha falado com ele. Essa é a diferença de um homem de Deus, irmão. É um homem que caminha em uma direção. Ele não fica titubeando. Hoje eu quero Deus. Quer saber, hoje eu vou abandonar tudo. Não sei, eu estou cansado. Eu vou para outra igreja. Não quero mais. Irmãos, nem teus filhos vão dar crédito em você. Porque você fica oscilando de um lado para o outro. Um dia você quer tudo, daqui a pouco você não quer nada. Um dia você quer morrer para Deus. Outro dia, se você pudesse matar Deus, você mataria. Um dia você quer abraçar todo mundo. Tem dia que se você pudesse entrar aqui invisível,
Isso mostra o que, irmão? Uma imaturidade ainda. Quando você fica oscilando nos seus... irmão, posso falar? Nas suas emoções, nos seus pensamentos, nas suas formas de agir. Tudo isso vai revelando uma imaturidade, onde Deus não pode ainda revelar toda a promessa que Ele tem sobre as nossas vidas. A gente precisa amadurecer. A Bíblia diz que, presta atenção, que um filho imaturo nada difere de um escravo. Efésios vai falar sobre isso. Então não poderia estar o fogo em outra pessoa, senão em Abraão. E outra, o fogo revela, irmão, o caráter. Nosso caráter precisa ser provado no fogo. E quando vem as provas de fogo, o que a gente faz? Não dá mais para mim, hoje não é mais, talvez amanhã. Pastor, estou passando por uma luta. Parece que o pastor não é dessa terra, irmão. Parece que quando o cara, assume o pastoreio, ele deixou de ser ser humano, ele não passa por luta, por problema, por dificuldade, por desafios, ele não passa por enfermidade, por luta no meio dos familiares. Irmão, o cara não passa por nada. A gente está orando para Deus poder levantar pastores aqui para nos ajudar a pastorear. Seja bem-vindo. Você vai ver que não muda nada de você estar sentado aí e eu pregando aqui. A única diferença é que exige uma responsabilidade a mais, irmão. Mas as lutas são as mesmas. Pastor não sabe os meus problemas. Eu sei dos meus. Que eu tenho que lutar todos os dias para vencê-los. Como estão entendendo? Mas é a maturidade que vai... deixa eu falar uma coisa para você. Quando você é imaturo, quando eu sou imaturo, vou trazer para mim, nós andamos em círculos. Toda hora Deus faz a gente passar pela mesma situação para nos trazer a maturidade. Mas quando você é maduro, Deus te faz andar em linha reta. Porque você tem um alvo para conquistar e você tem uma oferta para entregar. Só entrega uma oferta como essa de Abraão, irmão, se você estiver entendendo esse nível de maturidade que Deus quer de mim e de você. Mas também só vai viver as promessas que Abraão viveu se você conseguir entregar o que ele entregou. Porque para Abraão foi um filho. Talvez para você é só um estilo de vida. Porque para Abraão, foi um filho. Talvez para mim é só os mimimi que eu preciso entregar. Porque talvez para Abraão foi um filho, mas para mim, irmão, é só mudar o comportamento. É só pedir perdão, é só liberar perdão. Porque cada um tem o Isaac que merece. E Deus vai cobrar isso de você. Deus está pedindo isso para nós hoje. Quantos querem viver as promessas? Amém. Então já procura o seu Isaac aí, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu fico feliz por você estar aqui nessa noite, porque Deus está despertando você para isso. Amém. E aí ele chega, e lá no monte, quando ele é colocado no sacrifício, é que ele vê o cutelo. Coloca para mim, Salmos 119, 11, irmão. Deixa eu ver se eu estou com a memória boa, que hoje meio-dia foi uma luta para me achar. Parece que a Bíblia, parece que eu estava lendo era o Corão. Nunca vi uma dificuldade. Olha só. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não...
Onde é que estava o cutelo? Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. É o poder dessa palavra. Estava oculta no coração. Nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, irmão. Porque só você sabe o que você está ouvindo de Deus. Só você sabe o que você está falando para Deus. Por isso que eu não posso medir o seu nível espiritual, porque eu não sei o nível da sua entrega. Quantos estão entendendo? Tão pouco eu vou conseguir retribuir para você o que você faz no reino. Porque eu não sei qual é a profundidade disso. Eu não sei qual é a superficialidade disso. Quantos estão entendendo, irmão? Mas Deus vai pesar tudo. E Ele vai falar assim: naquele grande dia, a nossa obra será aprovada. Se for feno, palha ou madeira, vai queimar. Mas se for pedra preciosa, prata e ouro, vai aperfeiçoar, vai purificar. Contanto, aqueles que conseguirem entregar a obra de ouro, prata e pedras preciosas, receberá galardão. Os que entregaram obras de madeira, palha e feno, vai sofrer o quê? Perdas. Contudo, será salvo. Amém? O apóstolo Paulo vai falar isso nas cartas aos Coríntios. Então, meu irmão, não estou aqui para medir a sua espiritualidade. Quanto você ora, quanto você entrega, qual a intensidade da sua oração, qual o seu nível de entrega. É você e Deus, é naquele dia que Ele vai colocar na balança e vai te retribuir. Quantos estão entendendo? Porém, o teu serviço revela o quanto você tem de Deus. Porque não sou eu que faço a obra de Deus. É Deus que faz a obra dele em mim. É por isso que, irmão, eu não vou falar isso aqui não, porque talvez você vai sair daqui chateado. Eu quero que a gente termine o ano feliz da vida. Depois, uma outra feita, eu falo sobre isso. Veio assim, aí eu... Anjo, tu está querendo me complicar aqui. Então, quanto mais tempo eu tenho na presença de Deus, mais disponível eu estou para o Senhor, mais Ele faz a obra dele em mim. Amém. A Bíblia diz que nós somos a pedra de um edifício vivo, templo espiritual de Deus. Então, quanto mais eu estou disponível para Deus, mais eu ganho proporção nessa edificação. Quantos estão entendendo? Tem certeza que está entendendo, irmão? Amém. Eu acredito também. Vamos lá, presta atenção. Então, quando ele pega o cutelo, então revela a palavra, revela o que ele ia fazer, sim ou não? Porque até então apareceria um cordeiro para o sacrifício, mas quando ele puxa a espada, ele fala: o cordeiro sou eu. Irmão, tem coisas na nossa vida que nós precisamos entregar. Tem coisas na nossa vida, irmão, se nós quisermos viver a totalidade de Deus para nossas vidas, a gente precisa entregar. E para finalizar aqui, irmão, o tempo passa rápido demais. Que é isso? Para finalizar, eu falei para vocês sobre o amor e sobre o coração, sim ou não? Deus fala para Abraão assim, ó: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, a quem tu amas. Deixa eu falar uma coisa para você. Se Abraão amava, tinha valor para ele, sim ou não? Pega o que eu vou falar aqui, ó.
Deus só vai te cobrar em 2025 aquilo que tem valor para você. Deixa eu falar outra coisa. Se tem valor, está no coração, sim ou não? A Bíblia diz: onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Presta atenção. Então, a Bíblia diz em Mateus 22, 37, se não me engano: portanto, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, todo o teu entendimento, todo o teu coração. Se o Isaac está no teu coração, Deus não está no teu coração. Ele não é o primeiro da sua vida. Você precisa tirar. Por isso que ele falou assim: tira, Abraão, Isaac do teu coração, para que eu possa habitar aí dentro. Porque depois que eu te dei um filho, eu saí daí. Tem alguma coisa aí que você não consegue entregar? Está roubando o lugar de Deus. Porque às vezes a gente pede, mas quando Deus dá, a gente coloca no nosso. Portanto, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma e de todo o seu coração. Tem lugar para outra coisa? Sim ou não? Mas Deus falou para Abraão: toma o teu filho que tu amas. Então, Deus quer tirar o que você ama do teu coração. Porque o que você ama, que está no seu coração, está impedindo da presença de Deus habitar, para poder trazer tudo aquilo que você precisa. Porque às vezes nós amamos, irmão, cada coisa que nos rouba daquilo que é a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Porque às vezes nós nos apegamos a cada coisa, mas a cada coisinha, irmão, cara, que vai nos roubando daquilo que Deus tem para nós como promessas. E a gente não quer, é estilo de vida, é comportamento, irmão, enquanto isso estiver no nosso coração, Deus não pode entregar para nós aquilo que é promessa dEle. Porque se está no nosso coração, se Ele nos entregar também, nós vamos tirá-lo do nosso coração e vamos colocar aquilo que Ele nos deu para habitar em nosso coração. Ei, deixa eu te falar aqui, o que está roubando Deus aí do teu coração? O que está tirando Deus aí do centro? Irmão, o tempo não dá, porque o sacrifício, não existe sacrifício sem cordeiro. O que mais se vê são lugares que tem tudo, menos o cordeiro. Tem tudo, irmão. Tem som excelente, tem ar-condicionado, tem estacionamento coberto, tem tudo, mas não tem o cordeiro para o sacrifício. Tem casa que está tudo perfeita, tem carro importado na garagem, tem tudo, tem não sei o que, viagem, não sei quantas vezes por ano, mas não tem um cordeiro. Está esbanjando, todo dia está num lugar, viagem, mas não tem o cordeiro. Ei, cadê o cordeiro? Enquanto você ficar aí, irmão, se prendendo a migalhas, Deus não pode te fazer assentar na mesa. Porque se você está se contentando com migalha, você está sentado debaixo da mesa. E se você é filho, Deus tem o maior prazer de sentar à cabeceira da mesa para ver os seus filhos comendo do banquete que Ele já preparou para mim e para você. Ei, para eu terminar aqui, qual é o nome desse Isaac aí, irmão, que Deus está te pedindo hoje? Ele vai passar o ano inteiro, eu declaro sobre a tua vida, Deus vai passar o ano inteiro pedindo para você esse Isaac, enquanto você não entregar
Você não vai viver as promessas de Deus. E você vai ficar pulando de galho em galho, como Abraão vivia, de tendas em tendas, de tendas em tendas, até entregar o Isaac. Só depois ele teve residência fixa. Irmão, tinha muita coisa para passar, mas o tempo não permite. Acho que no próximo ano nós vamos começar o culto 7 horas da noite. Fique de pé no seu lugar. E nós vamos cear.